5, no título Bem-aventurados os aflitos. É o maior capítulo do nosso Evangelho, né? Onde tem ali várias causas das aflições. E a gente vai trabalhar na noite de hoje o item Causas Atuais das Aflições. É um subtítulo que tem 2 itens, o 4 e o 5, que fala um pouco sobre o que está acontecendo hoje que nos deixa mais aflitos. Será que o que acontece, essas causas, do Josias de hoje, ou é do espírito que vem de outros e outros mundos, né? Então essa parte fala do Josias de hoje. O que eu fiz para merecer isso? Resumindo, né? O que eu fiz para merecer isso? No item 4, ele diz assim, que há 2 espécies de vicissitudes. Uma que tem a causa na vida presente, outra fora desta vida. Quantos homens caem por sua própria culpa? Quantos são vítimas de sua imprevidência, de seu orgulho e de sua ambição? Muitas vezes, quando acontece alguma coisa com a gente pergunta, né? Nossa, por que eu estou passando por isso? E aí, nós espíritas, né, a gente sempre tem aquela velha máxima, né? O que eu não fiz na outra vida? Porque com certeza, né, isso é coisa da vida passada. Nessa vida eu não fiz nada de errado para estar passando por isso. Será? Será que eu não fiz nada de errado para estar passando por isso? E o que seria o nada de errado para a gente estar passando por isso? Toda ação que a gente faz tem uma reação. Tudo. Toca uma bolinha na parede, ela vai voltar na mesma intensidade ou até mesmo mais forte, né? Depende da nossa força. E no segundo item diz, quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar seus desejos. Esse é um item que eu gosto bastante, porque cada vez mais a gente não está limitando o nosso desejo. Está sempre querendo mais, sempre querendo mais, sempre fazendo mais. Com o nosso trabalho no dia a dia, isso não muda e intensificou cada vez mais. Se a gente for olhar na nossa história ali há 50, 60, 70 anos atrás, o trabalho era muito braçal, né? Então era muito fazer, muito mãos, muito mecânica, né? Agricultura. Eu saía do meu trabalho às 8 ou às 7 da noite, enfim, e meu trabalho ficava ali. No outro dia eu voltava e continuava o meu trabalho. Hoje a gente trabalha muito mais com a cabeça, né? Muito mais com a mente. Tem a parte braçal? Com certeza tem. Mas mesmo na agricultura, que ela é um pouco mais braçal, existem estratégias hoje, que antes ninguém fazia. Antes era plantar, regar, colher e pronto. Hoje não. Hoje tem estratégia para melhor momento para comprar soja, melhor momento para vender, se vai ter estiagem ou não, se vai ter seca, se vai chover muita, meteorologia. Então a gente consegue hoje, né, pensar um pouco mais nas nossas atividades. Quando a gente faz isso, a gente ganha a escala, né, de poder vender muito mais, só que a gente não para de trabalhar. A gente sai às 6 ou sai às 7 e vai para casa pensando o que fez, em como melhorar, o que ficou para o outro dia. Né? Ontem foi um domingo e eu deixei algumas coisas para acertar o trabalho. Era 11 horas da manhã, eu estava lá terminando o que eu tinha que fazer para começar a semana. É domingo. Se eu não tivesse feito isso, não teria problema nenhum, mas eu ia ficar pensando. Eu ia estar trabalhando igual. Qual é o desejo que a gente tem ardente de estar sempre fazendo alguma coisa? De estar sempre buscando mais? Será que a gente não conhece o nosso limite? Será que a gente não sabe, nossa, isso aqui para mim é o suficiente? Talvez a gente até saiba qual é o nosso suficiente. A gente sabe. Só que no mundo que a gente está vivendo, todos os dias tem uma propaganda nova. Todos os dias tem um tênis novo. Todos os dias tem algo novo. Aí a gente não consegue perceber onde é que está o nosso suficiente. E esse desejo, muitas vezes, nos traz uma aflição. Nos traz uma angústia. Porque a gente está sempre querendo. E aí, o que mais prejudicou a nossa aflição, olhando para hoje, né? Século XXI, são as redes sociais.
Porque hoje eu comparo a minha vida com a vida do meu colega, com a vida do meu amigo. Antes a gente comparava no máximo a nossa rua ali, né? Os vizinhos que moravam perto. Quem colocou uma grade nova, quem ficou de carro, quem pintou a casa no final do ano. No máximo que a gente conseguia perceber a nossa mudança. Hoje a gente olha a vida de todo mundo, do mundo inteiro. Do jogador de futebol, da artista, enfim. E a gente se compara muitas vezes. Nossa, a pessoa saiu daqui, fez isso e tal. E aí o nosso desejo, a gente não consegue limitar. Na outra frase diz assim: quantas uniões desgraçadas porque resultam de um cálculo de interesse ou de vaidade e nas quais o coração não tomou parte alguma. Interesses e vaidades. A frase de casar por amor, né? Existe muito, só que a gente está vivendo um mundo agora, principalmente pós-pandemia, né? Quantos divórcios foram realizados no pós-pandemia? Ali, né? Entre pandemia e pós-pandemia. Porque as pessoas começaram a se conhecer dentro de casa. Da mesma forma que a gente trabalha 12, 13, 14 horas e fica pensando no outro dia, quando a gente chega em casa não tem tempo de conhecer o outro. É muito rápido. Aquela velha máxima que existia, né? Algumas pessoas ainda fazem, de conhecer, namorar, noivar, passar X anos, casar, parará, parará, parará. Talvez hoje seja muito mais rápido, né? A gente conhece, se já trabalha, as pessoas estão cada vez mais independentes, quanto homens, quanto mulheres. Às vezes já tem uma casa um ou outro, passa 2, 3 meses, 6 meses, um ano, mora junto, pronto, né? Já está tudo realizado. Será que a gente se conhece nesse tempo? Às vezes não. Às vezes a gente passa 20 anos com a pessoa e não conhece completamente. Não quer dizer que o modelo anterior era o mais certo ou que hoje é o mais certo. Não é esse o mérito. Né? É o mérito como é que a gente está trilhando a nossa união. Eu sempre brinco que casamento é recrutamento e seleção. Se tu recruta mal ou seleciona errado, tu tem que gastar mais com treinamento. É que nem empresa. Se gasta mais com treinamento de ambos, né, e não deu certo, tem que desligar. Então o segredo está lá na frente, lá no RH, recrutamento e seleção. E não tem certo ou errado, é princípios e valores. Não tem beleza, bonito, negro, branco, gordo, magro. Se fechou princípios e valores, já é meio caminho andado. E aí, quantas dissensões e funestas disputas se teriam evitado com um pouco de moderação e menos suscetibilidade? Quantas doenças e enfermidades decorrem da intemperança e dos excessos de todo gênero? Então, quanta coisa a gente passa hoje por não conhecer lá na frente, né, os nossos limites, os nossos desejos. E as aflições, elas vêm cada vez mais para nos fazer um recado. Será que tu está aí cumprindo a tua missão? Eu vou te dar uma aflição aqui, para que tu consiga refletir. Eu vou te dar uma dorzinha aqui, para que tu consiga ver se tu está indo no caminho certo ou no caminho errado. E às vezes a gente não consegue perceber essa aflição. E a gente continua. Quando eu li esse parágrafo, principalmente, tá? Ele me tocou muito. Tá? Eu vou ler para vocês e aí vocês vão entender por que ele me tocou muito. Quantos pais são infelizes com seus filhos, porque não lhes combateram desde o princípio as más tendências, por fraqueza ou indiferença. Deixaram que neles se desenvolvessem os germes do orgulho, do egoísmo, da tola vaidade, que produzem a secura do coração. Depois, mais tarde, quando colhem o que semearam, admiram-se e afligem da falta de deferência com o que são tratados e da ingratidão deles. Por que me tocou muito esse parágrafo, tá? Principalmente. Eu tenho um menino ali, 3 anos, 4 anos, né? E quando fala nos filhos, chama muita atenção, porque hoje as crianças elas são extremamente inteligentes, extremamente. Elas pegam as coisas assim muito rápido.
E no mundo que a gente vive hoje, onde tem o celular, onde tem o desenho a qualquer hora, onde não tem propaganda, se não quer olhar, só passa ali. Eu lembro de quando eu era criança, eu tinha que olhar Tom e Jerry terça e quinta no horário da Xuxa. E deu, era aquilo ali. Não tinha outro horário para olhar. Só ia passar nesses dois horários, eu tinha que esperar aquilo ali acontecer. Hoje não espera. Se quiser olhar Patrulha Canina o dia todo, vai olhar Patrulha Canina o dia todo. Vai passar ali o dia todo Patrulha Canina. E aí, a gente não percebe muitas vezes, mas o orgulho e o egoísmo, ele pode nascer ali. Ali. Porque aquilo ali é o meu desenho e aquilo ali é a minha hora. A gente não percebe. Não é uma disputa de carrinho ou vai comer ou não. É algo que está ali, intrínseco, e a gente não vê. E o que cabe a nós, né? Num mundo como esse? Não só pais, mas adultos. É a gente entender como é que a gente pode auxiliar aquele espírito. Porque ele já sabia que ele ia passar por isso. Ele já sabia que ele ia vir aqui para nos ajudar, para nos auxiliar. Só que a gente tem uma parte moral que a gente precisa cortar. A gente precisa passar para eles, para que lá na frente, quando a gente precise, não pais, quando a gente precise como mundo, né? Que eles façam, que eles perseverem, que eles tenham uma resiliência, que o mundo vai exigir disso deles, eles estejam prontos. Quando houver uma frustração, que eles estejam prontos. Porque vai ocorrer aflições para eles também. Vai ter a dorzinha para eles também. Vai. Do mesmo jeito? Talvez não, mas vai ter. E o que a gente fez com esses seres aqui? Para auxiliar. Então isso me chamou bastante atenção, né? Outra parte aqui do Evangelho que diz: se eu houvesse feito ou deixado de fazer tal coisa, não estaria em semelhante condição. Isso é uma frase que a gente gosta muito de falar, é que se eu fizesse diferente, eu não estaria aqui. Com certeza estaria. Não desta forma, mas estaria. Talvez não nesse momento, mas estaria. Porque o que é pra gente fazer, alguém vai fazer. Ou nós mesmos, daqui a 5, 10, 15 anos. A gente pode postergar, mas a gente vai fazer. Imagina se a gente não tivesse encarnado na Terra, né? Thomas Edison, por exemplo. Teria luz igual. Alguém ia fazer. Alguém ia fazer. Se Henry Ford não tivesse encarnado na Terra, teria carro igual. Alguém ia fazer. A gente não ia estar andando de carroça até agora. Se Bill Gates não tivesse inventado lá os sistemas, nós teríamos computador. Alguém ia fazer. A evolução está aí. Alguém vai fazer aquilo que nos foi concedido. Se eu não estivesse aqui conversando com vocês, alguém estaria. Só que se eu não colocar isso em prática, se eu não fazer, é um dom, um talento que eu deixo de plantar. E aí quando acontecer as aflições comigo e eu não conseguir entender, será que eu estou falando tudo aquilo que eu sei? Será que eu estou conversando da maneira que eu deveria conversar? Será que eu estou estudando o Evangelho quando eu deveria estudar? E aí eu não consigo entender. E aí eu não consigo saber como é que eu faço para sair daqui. E vem de novo uma aflição. Atual. Não é de uma outra vida. Ela é atual. Eu vim para fazer isso. Então faça. Senão alguém vai fazer. Há quem então há de um homem responsabilizar por todas essas aflições, senão a si mesmo? O homem, pois em grande número de casos, é o causador de seus próprios infortúnios, mas em vez de reconhecê-lo, acha mais simples, menos humilhante para a sua vida, acusar a sorte, a providência, a má fortuna, a má estrela, ao passo que a má estrela é apenas sua incúria. Quantos erros que a gente tem, que a gente faz, e a gente diz, eu só fiz isso porque o outro fez assim para mim. Eu só estou passando por isso porque o ciclano me fez aquilo.
Se o governo não fosse tão ruim, a minha empresa estaria muito melhor. Se eu tivesse tido a oportunidade que o fulano teve, eu estaria muito melhor. E a gente não se reconhece, a gente não olha para dentro. Será que eu não estou passando por isso porque quando eu tinha que fazer tal coisa eu não fiz? Será que eu não tenho aquele emprego se quando tinha que acordar cedo para procurar emprego eu não fui? Será que a minha casa está desse jeito porque quando eu tenho que fazer uma oração em família eu não faço? Será que eu estou vivendo assim, dessa forma, porque quando eu tenho que agradecer todos os dias de manhã eu não agradeço com a mesma veemência? Mas é mais fácil eu culpar o mundo, eu culpar a vida, porque daí eu volto lá pro orgulho, lá pro egoísmo, que talvez eu não consegui curar quando eu era criança. E talvez eu veja as pessoas fazendo, as pessoas tendo, e eu digo, nossa, ele tem porque o pai deu, porque a mãe deu, porque a vida dele é sempre mais fácil do que a minha. Mas tá aqui. Grande parte dos infortúnios realmente é a gente que buscou. A gente está entrando no último item aqui, eu falo demais, né? Já passou 20 minutos, que é a lei humana, onde ela atinge certas faltas e as pune. Pode então o condenado reconhecer que sofre a consequência do que fez, mas a lei não atinge, nem pode atingir todas as faltas. Incide especialmente sobre as que trazem prejuízo à sociedade, e não sobre as que os prejudicam, os que cometem. Deus, porém, quer que todas as suas criaturas progridam, e, portanto, não deixa impune qualquer desvio do caminho reto. Não há falta, por mais leve que seja, nenhuma infração dessa lei. A gente vive num planeta e nós, né, fomos criados por Deus, simples e ignorantes, e é algo muito engraçado, porque mesmo ele sabendo dos nossos defeitos, mesmo ele sabendo dos nossos desafios, ele coloca ali, ó, tenho fé nessas pessoas aqui, nesses espíritos, e eles vão progredir. O caminho é esse, daqui do ponto A até o ponto B. Todo mundo que foi criado aqui vai um dia chegar aqui. A gente teve, se não me engano, faz 2 segundas-feiras, né? Sobre os mundos, né? Há muitas moradas na casa do meu pai. E é muito legal, porque tudo se casa, né? Tudo converge. Então, se há muitas moradas na casa do meu pai, a gente está num planeta de provas e expiações, partindo para um mundo de regeneração. E tem outros mundos lá, né? Mundos ditosos, enfim, que a gente vai chegar, que é o caminho que está aqui. Nossa, eu vou chegar lá. Quanto tempo? Não sei. Só que do A para o B, existe o A1, existe o A2, existe o A3, existe o A4, até chegar ao B. E às vezes a gente menospreza o tempo. Não só do nosso espírito, imagina. A fração de tempo, né? A gente vai viver aqui na Terra em torno de 80, 85, não tem como cravar, né? Mas a idade média brasileira é isso, 85, está crescendo. É pouquíssimo tempo. É pouquíssimo tempo. Por quê? Quantos milhões de anos tem o nosso espírito? Quantas coisas estão enraizadas aqui? Não tem como saber. Não tem como a gente ter ideia. Se a gente for parar para olhar, né, o mundo passado e todas as coisas que foram evoluindo, até mesmo nesse planeta, né? Quantas coisas a gente já fez? E aí tem o nosso instinto que ele nos remete muito a isso. Às vezes a gente não sabe por onde a gente já passou, o que a gente fez, mas algo como o instinto, ele nos dá alguns sinais. Quando alguém fala qualquer coisa, a gente fica muito bravo, com raiva, dá vontade de matar aquela pessoa. A anos atrás fazia isso, então. Te dá essa vontade. Rápida. Quando eu tiver alguma injustiça, nossa senhora. Que raiva que me dá. Quando eu vejo alguém fazendo isso. Por que será? Por que teu instinto te diz isso? Que te dá tanta raiva de ver isso? Essa injustiça. Há pouco tempo atrás, talvez seja
você fazendo aquilo. Por isso que te dá tanta raiva. Porque você veio para combater isso. Você veio para melhorar isso que te dava tanta raiva. Os sofrimentos que decorrem do pecado são-lhes uma advertência de que procedeu mal. Dão-lhe experiência, fazem-lhe sentir a diferença existente entre o bem e o mal, a necessidade de se melhorar para o futuro e evitar que lhe originou uma fonte de amarguras, sem que o motivo não haveria para que se emendasse. Confiante na impunidade, retardaria seu avanço, consequentemente a sua felicidade futura. Então, cada vez que a gente passa por um infortúnio e a gente não consegue entender ou a gente não consegue melhorar naquela questão, a gente retarda a nossa felicidade. E tem um outro termo que a gente fala muito não, a gente lê muito no Evangelho, né? Que é a felicidade não é deste mundo. Então vamos fazer um paralelo. Se acontece um infortúnio comigo, eu não consigo combater. Vai postergar a felicidade plena. Então quer dizer que eu não vou passar para o outro mundo. Logo eu preciso pegar o meu infortúnio, conseguir resolver ele o mais rápido possível, para que consiga gerar um pouquinho de felicidade ou me livrar disso e partir para a próxima etapa. Para o outro infortúnio, porque vai ter outro, né? Não vai livrar de um e acabou. O que é o melhor? A gente se livrou de um, vai ter um outro, às vezes muito pior, mas a gente já aprendeu um pouquinho. O que eu faço com esse aprendizado? Eu não guardo para mim. Se eu guardar para mim esse aprendizado, eu estou acabando com os outros da minha volta. Eu pego esse aprendizado e vejo outra pessoa com o mesmo problema. Eu não tenho que ir lá e ensinar ela e dizer assim, tu tem que fazer assim, 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 porque eu fiz assim. A gente vai, a gente conversa, a gente mostra o que deu certo para mim. O caminho que deu certo, o jeito que eu agi sobre aquele fato. A outra pessoa vai tomar a decisão dela. Porque cada um de nós, mesmo criados simples e ignorantes, nós temos as nossas raízes, nós temos os nossos sentimentos, nós temos as nossas criações, que cada um tem a sua individual. E estamos em momentos de vida diferentes. Então a gente pega o nosso infortúnio, conseguimos melhorar. Legal, agora eu vou para o próximo. E sendo muito sincero com vocês, esperem o próximo. Se preparem para o próximo. Porque se não tiver o próximo, tem alguma coisa de errado. Ou vocês não estão entendendo o que é o infortúnio. Porque nesse capítulo aqui que diz bem-aventurados os aflitos, é um capítulo grande assim, mas é bom de ler, até de estudar, porque quem está aqui no Hospital Terra precisa de médico. E nós estamos doentes. Se eu estou doente, eu vou fazer o possível para eu me curar. Eu preciso fazer isso. Eu preciso dessa cura terrena. Eu estava, para a gente finalizar aqui, eu estava lendo um livro esses dias, onde mostrava que a febre é o maior causador para a morte de bactérias e vírus. Quem mata os vírus é a febre, vírus e bactéria. O que acontece hoje em dia? A gente tem febre, hoje em dia não, né? Já faz algum tempo. A gente tem febre, a gente toma remédio para quê? Para baixar a febre. A gente não deixa o nosso corpo trabalhar. A gente não deixa o nosso corpo próprio matar a febre. Porque vai te dar uma moleza, tu vai ficar em casa, tu não vai conseguir fazer nada. A febre é 2 dias, às vezes 3. Mas a gente dá um remédio para baixar a febre e depois um outro remédio para matar o vírus. Será que sempre foi assim? A gente agilizou o processo dentro do nosso organismo. Melhora, ajuda, claro. Ninguém gosta de ficar com febre. Mas se eu deixasse a febre agir, eu ia ter certeza do que eu tenho. Porque hoje me dá febre, eu tomo uma Novalgina, baixa a febre, vou no médico, virose. E na nossa vida, todos os dias,
tem uma aflição chamada febre, que a gente não quer curar. A gente posterga. É ruim, dá calafrio, dá. A gente fica suado às vezes embaixo do cobertor, dá. É isso, é a nossa febre. Tem aquele vizinho que a gente não gosta, é a nossa febre. Vamos deixar a febre curar o que tem que ser curado. A gente tem um evangelho que nos ajuda a curar essa febre. Então, quando acontecer uma aflição com a gente, vamos esperar a febre baixar naturalmente. Vamos fazer com ela o que tem que ser feito. A gente pode fazer várias e várias coisas diferentes, tomar vários e vários remédios, mas talvez seja uma nova febre. No outro ano, uma nova febre. E aí, eu sei onde é que está a raiz disso tudo? Talvez não. Aí o que a gente tem que fazer, né? O que a gente faz hoje no mundo atual, né? É fazer uma terapia, é procurar um psicólogo, é fazer, sei lá, olhar lá para o nosso nascimento, porque a gente não conseguiu parar sozinhos para ver a febre. Aí a gente vai, volta, mas era só isso. E depois a gente deslancha de novo. E depois, outra febre. E vai acontecer, tá? Para a gente encerrar, a última frase aqui. Se houvesse de recomeçar, conduzir-me-ia de outra maneira. No entanto, já não há mais tempo. Como obreiro preguiçoso que diz, perdi o meu dia. Também ele diz, perdi minha vida. Contudo, assim como para o obreiro, o sol se levanta no dia seguinte, permitindo-lhe lhes reparar o tempo perdido. Também para o homem, após a noite do túmulo, brilhará o sol de uma nova vida, em que lhe será possível aproveitar a experiência do passado e suas boas resoluções para o futuro. Então não adianta a gente postergar. Se a gente não fizer hoje, tem problema. Amanhã nasce um novo dia. E aí eu vou poder recomeçar. Qual é a grande dúvida às vezes? Será que eu vou estar aqui amanhã para recomeçar? Ou será que a pessoa que eu tenho que recomeçar vai estar aqui amanhã para recomeçar? Eu não estou dizendo de desencarnar. Todos os dias, acho que eu já falei isso aqui, todos os dias é o último dia de alguma coisa. Todos os dias. Vai chegar um dia que vai ser o último dia de ouvir o Centro Espírita. Por quê? Porque eu vou trocar de Centro Espírita. Eu decidi isso na terça, na quarta eu aviso, na segunda eu não venho mais. Troquei, não vou vir mais. Porque de uma mudança. Recebeu alguma coisa de emprego, vai para outro estado. E foi o último dia. Vai ter um dia que tu brincou com seus amigos na rua. Jogou bola, jogou vôlei, correu. Aquele dia foi o último dia. Ninguém chamou assim, vem pessoal, hoje é o último dia desse jogo. Não. Saíram para brincar, jogaram bola, brincaram e foi o último dia, pronto. Depois nunca mais fizeram isso por N motivos. O último dia de aula, né, todo mundo aqui estudou vai lembrar, não é o último dia que todo mundo vai na aula. Não. Abril, dezembro, já vai pouquinhas pessoas. O último dia, às vezes, é lá no meio de novembro. Onde está todo mundo ali, brincando, conversando e tal. Foi o último dia, aquela festa, pronto. No outro dia, o fulano já foi viajar. No outro, quem passou já não vai mais. No outro, a recuperação, pronto. O último dia foi um dia que ninguém avisou. E no outro ano, começa de novo. Com outras pessoas, com outros professores, com outros formatos. E assim é a vida. Todos os dias é o último dia para alguma coisa. Então, que a gente pegue o nosso último dia e viva ele da melhor maneira possível. Antes de eu encerrar aqui, eu queria fazer uma prática com vocês, caso vocês queiram, né? Que a gente possa fechar os nossos olhos e agradecer o nosso dia de hoje. Então, que nesse momento a gente possa agradecer pela nossa saúde, pela nossa paz, por estarmos aqui vivos, encarnados, aprendendo um pouquinho mais sobre a doutrina espírita. E que essa prática possa nos servir para agregar a nossa vida e de aqueles que vivem perto de nós. Que assim seja. Muito obrigado a todos. Que a gente tenha um bom retorno aos nossos lares. Muito obrigado.
Quero agradecer essa prática para o nosso irmão Josias, tão importante a prática que ele deu, e nós prestar bem atenção no que ele disse. Quando o irmão coloca, a lei está aí, Jesus deixou a lei. Tanto faz nós querer seguir ou não seguir, a lei não vai terminar. E vamos ter que seguir na lei. Não adianta nós não querer. O modernismo veio aí. Veio agora as internet, veio o celular, veio cada vez mais o modernismo. Se nós não quiser ir, eu vou ficar para trás. Mas nós temos que cumprir. Quero agradecer muito a colocação do irmão Josias, para nós entendermos bem o que ele passou para nós. A doutrina espírita é uma aprendizagem que nós temos. Nós temos que aprender. Tanto faz nós querer ou não querer, não vai terminar a lei que Jesus deixou. Agradeço o irmão e que o irmão, ao retornar ao seu lar, acompanhado da sua esposa e o meu amigo, que Deus dê toda a assistência para você, que você, muitos anos, a nossa diretora vai lhe convocar para você dar a prática para entender e tenha mandado me mandar continuidade no nosso trabalho. Boa noite, meus irmãos. Convido então nós, nesse momento, a fazer nossas irradiações, elevando nosso pensamento primeiramente na nossa casa, onde encontram nossos irmãos, nossos parentes que lá ficaram, que eles tenham paz, fé e resignação. Se tiver algum irmãozinho lá, que ele possa ser encaminhado para a espiritualidade, para evoluir. Levemos agora nossos pensamentos aos hospitais, onde se encontram nossos irmãos doentes do corpo e da mente, dando força, fé, esperança, para que possa superar todas as dificuldades que tem que passar, meu Pai. Levemos agora os pensamentos a todos os nossos irmãos que precisam de ajuda, tanto os que estão nas nossas casas, nossos idosos, nossas crianças, estão nas ruas, agora nessas noites frias que está começando o inverno, aos nossos irmãos que estão no presídio, dando força, fé e resignação para eles, meu Pai. Que eles possam superar todas as dificuldades sempre com muita fé e paz. Agora passamos na sala de passe, que possamos limpar nossa mente, possamos, para poder ser atendidos no que nós viemos procurar aqui nesta noite. Que assim seja.